Olá, eu sou o Rodolfo Favaretto. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Caroça Boretti, somos urologistas, estamos aqui hoje, né, Rodolfo? Para quê? Para iniciar uma nova fase na nossa carreira, um novo projeto, que é a Uroscience, Ciência e Prática para o Bem-Estar Masculino. É isso aí. Nesse momento a gente vai pegar para abordar mais esse tema que está tão em destaque, que é praticamente o primeiro tema aqui seria o preenchimento peniano, né? Certo. E aí, por que também despertou muito o nosso interesse nisso daí? Principalmente por causa do pessoal que está procurando a gente. Muitos pacientes procurando urologista hoje por causa do preenchimento peniano e fazendo com pessoas que não são capacitadas para isso. Então, a gente começou a pegar muita complicação de alguns outros, não de colegas, mas de outras especialidades. Então, isso despertou esse novo técnico, essa nova projeto na nossa vida aí, né? É isso aí. Por isso a importância, mais uma vez, da gente poder capacitar o médico para poder realizar esse procedimento, né? Cada vez mais em evidência, mudando a vida do paciente em geral, e nada mais importante do que fazer com segurança. Então, por isso a importância da capacitação médica, né? E por que da capacitação médica? Porque todo mundo fala, é um procedimento estético. Não, é um procedimento que a gente considera médico. É um procedimento que você vai ter uma aplicação de um corpo estranho no organismo, no nosso caso da bioplastia, o ácido hialurônico, e você tem que ter um pleno conhecimento da anatomia, pleno conhecimento do material, saber o que você está aplicando. E o principal que a gente sempre fala aqui, por que médico? Para saber tratar as complicações. Hoje, apesar de ser um procedimento que todo fala, procedimento ambulatorial, sem risco, não, tem seus riscos e tem suas complicações inerentes a quem faça. E é importante que o médico que faça para saber tratar as complicações, né, Rodolfo? Eu acho que para a gente começar ali, a primeira coisa que eu acho que é importante definir é o que é a bioplastia peniana, né? O que ela é, como que é feito, né? Então, a bioplastia peniana nada mais é do que, hoje, a gente utiliza o ácido hialurônico, mas é um produto, um método, um procedimento minimamente invasivo para permitir e promover o engrossamento peniano, né? E ele vai muito além disso, né? Não é só uma questão de engrossamento, é melhorar a autoestima, a confiança do paciente, vai mudar como um todo, né? Então, quando eu vou falar bioplastia peniana, preenchimento peniano, harmonização peniana, nada mais é do que hoje, um produto mais utilizado e recomendado é o ácido hialurônico. Muitos pacientes perguntam, doutor, qual ácido hialurônico é mais barato, mais caro? Tem gente fazendo com ácido mais barato. Acho que a primeira coisa é você ter que ir atrás do ácido hialurônico e ver que tipo de ácido hialurônico. Primeiro, se ele é certificado no Brasil, se ele é liberado pelos órgãos brasileiros, né? Pela ANS, pela Anvisa. Isso é importante, isso que a gente vê também por aí. De repente, chegam alguns pacientes para a gente com algumas complicações, uma reação alérgica, e na verdade a gente não sabe nem que tipo de ácido hialurônico foi feito, se foi diluído, se não foi. Então, por isso que é importante. É um procedimento minimamente invasivo? Sim, mas tem seus riscos. Então, é importante fazer com alguém capacitado e com produtos de boa qualidade. Exato. Aí que a questão é falar, poxa, eu vou fazer o procedimento e ver uma discrepância no valor, né? É muito comum isso daí. Poxa, tem que desconfiar de alguma coisa, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, o valor está muito diferente do mercado, cara, tem alguma coisa que não está muito certo, ou é o produto que não é de uma qualidade adequada. O ácido hialurônico tem vários tipos, tem para articulação, tem ácido hialurônico para boca, para glúteo, e também tem um ácido hialurônico para o pênis. Então, quando você vê uma propaganda que mais apelativa, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que desconfiar, primeiro, o profissional é capacitado para isso? Segundo, o produto que a gente está utilizando, o produto que está sendo utilizado, é adequado para isso? Então, são considerações que muitas vezes passam desapercebida e que são fundamentais para o resultado e para a evolução, né? Como o Boretti disse, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, a gente tem que ficar atento e tem que estar capacitado para minimizar esses riscos. Pode ter riscos desde complicações simples, que são relativamente habituais, né? Sim. Roxinho, ficar na local de punção, uma punção, fazer uma perfuraçãozinha. Discreta irregularidade. Acho até legal você falar, Rodolfo, aquele paciente que a gente teve, somente no seu, que teve uma reação alérgica ao ácido hialurônico, é uma coisa inerente ao procedimento. Exato. Ácido hialurônico de boa qualidade, médico capacitado, e realmente o paciente teve uma reação alérgica. Existe. E aí nós tivemos que agir logo em cima, né? Exato. Existe casos, conhecido como ETIP, que é uma reação tardia ao ácido hialurônico. E isso geralmente é relacionado a um quadro de diminuição da imunidade, da defesa. Então, o paciente com quadro gripal acaba causando uma reação alérgica, não vou dizer alérgica, mas uma reação local ao ácido hialurônico, e
edemacia, fica vermelho. E aí, algumas vezes, a gente tem que até agir e tirar esse ácido hialurônico para resolver de uma vez Às vezes por tem que todas. até agir, a gente saber, por isso que eu falo mais uma vez, é até chato de ficar batendo nessa tecla, mas é importante, a gente teve que capacitar. Tem alguns casos que a gente tem até que jogar um antídoto nesse ácido hialurônico, para quê? Para dissolver e para tirar isso do organismo. Exato. É como se fosse uma reação alérgica, porque o ácido hialurônico, na verdade, é um corpo estranho. Então, acho que isso daí é importante, acho que é nosso primeiro recado agora, por isso que a gente até o nome ciência é uma coisa que a gente tem que estar bem, pessoas capacitadas, e esse é um dos nossos pontos também a gente já tem essa experiência e a gente queria passar para vocês aí. É uma coisa bem bacana da gente estar vendo isso daí. E hoje a gente fala do ácido hialurônico, né? Mas lembrar que já foi feito desde o século XX, né? Que já foi usado silicone líquido, industrial, um outro produto que pode ser muito bom para as outras áreas, PMMA, né? Não estou criticando aqui, né? Deixar claro, mas o PMMA para preenchimento peniano é péssimo, né? Não dá para usar esse produto, né? Já tivemos diversos casos, diversas complicações que acaba chegando até nós para resolver e ter que rodar retalho, ter que consertar, tirar a pele do pênis por conta de um produto que gruda na pele e não tem como descolar. Diferentemente do ácido hialurônico. Vamos supor que um dia o paciente, poxa, graças a Deus nunca teve essa situação. Ainda, né, caso. Mas se por algum motivo o paciente desejar tirar o ácido hialurônico, doutor, estou cansado, gostei, aproveitei o meninão agora, mas agora eu quero voltar ao normal. No dia seguinte, a gente faz lá a hialuronidase, que é um antídoto, né? E tira todo o produto. Então, uma vantagem dele é ser reversível, né? Então, a gente consegue totalmente ele tem um ácido hialurônico na nossa mão, né? Sim. É totalmente factível. Né? E outra coisa bacana que a gente está falando, não foi só porque a gente começou a ver esse tema, porque isso é uma coisa importante a gente falar. Hoje em dia, o homem também está se preocupando muito com essa autoestima. Então, não é só pelo tamanho, é pela autoestima. Às vezes, chega paciente no consultório que tem uma autoestima, assim, até um quadro depressivo, relacionamento com a esposa ruim. Então, assim, tudo isso daí melhora. E, além disso, não tem só. Hoje, a bioplastia é o preenchimento, mas nós, como especialistas, hoje tem algumas outras. A gente tem prótese peniana, existe prótese inflável, que nós vamos abordar em outros capítulos aqui, mas prótese peniana, prótese inflável. Hoje em dia tem estética mesmo, onde a gente faz tratamento para disfunção, sim, né? O paciente que tem um desempenho não tão satisfatório como deseja e acaba se rebaixando ou diminuindo a autoestima, segurança e se privando disso. Você lembra um caso que eu falei com você, de um paciente tinha aproximadamente 38 anos, que não tinha coragem de ter relação com a parceira com a luz acesa. Isso é por isso que a gente fala, preenchimento peniano é muito mais do que procedimento. O engrossamento do pênis, é isso. Mudança de vida, qualidade de vida, autoestima do paciente. E também existe alguns estudos também, existe alguns pênis, por exemplo, que são muito finos, né? E existe alguns estudos também da parte da mulher que a principal relação, como se fala, o ponto G, o ponto de orgasmo da mulher mais sensível é nas 360 graus em volta da vagina. Então, às vezes, tem paciente, devido à espessura do pênis, ele não consegue dar um prazer para sua parceira. Então, para esses casos também, é importantíssimo. A gente teve alguns casos. Então, assim, é muita coisa que dá para a gente conversar. E o que o Rodolfo pegou uma coisa legal aqui, quando a gente vê essas propagandas apelativas, isso, pra gente que é especialista, médico, isso incomoda bastante. Então, por isso que a gente resolveu também fazer essa parte bem baseada educativa, baseada na literatura, baseada na medicina. Assim, nada é por acaso e como em qualquer outra situação, poxa, eu vou comprar um relógio. Vou comprar um Rolex, tá? O Rolex está em promoção aqui, eu vou pagar R$5.000. Cara, você acha mesmo que você está levando um Rolex? Isso assim, mesmo. Bem por aí mesmo. Não vai ser diferente aqui com preenchimento, né? Então, isso às vezes, para a gente, é uma coisa muito nítida, mas que algumas vezes pode passar desapercebido para algum paciente, algum profissional, fala, pô, por que com aquele lá é mais barato, aquele é mais caro? Poxa, eu vou começar a usar aquele ácido ou não, que é uma... Ácido hialurônico está surgindo... A cada dia você chega a um diferente. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente vai ter experiência para saber. Não adianta a gente falar, esse é melhor que o outro. Tem experiência nossa do próprio profissional de ver. Porque, assim, o ácido hialurônico, uma coisa que é importante também, que a gente
passou assim que nem o Rodolfo falou, dá para tirar a hora que a gente quiser com o antídoto. Porém, também, ele é uma proteína, ela é uma substância que ela é absorvida. Então, dependendo, tem paciente, por exemplo, depende tanto do produto quanto do organismo do paciente. Exato. Tem paciente que a gente faz a bioplastia, fica 1 ano e 2 meses. Tem paciente que com 8 meses já absorveu todo o ácido hialurônico. Isso é um ponto importante que sempre questionam a gente. Ah, doutor, eu usei um ácido que durou 6 meses. Usei um ácido... Então, isso são duas coisas importantes. O próprio organismo do paciente, a técnica empregada, lógico, e o produto utilizado, né, Rodolfo? Exato. É aquela propaganda, né? Que chega lá, vem aqui, aumente seu pênis em 6 centímetros. Cara, assim... Que bom, se tivesse alguma coisa que aumentasse em 6 centímetros. É legal você falar de tamanho. Hoje a média, mais ou menos, de cada procedimento é de 2 a 3 centímetros de diâmetro, né, de engrossamento, e 1,5 a 2 de comprimento. Varia mais muito. Ou menos, varia muito o tamanho do pênis. Anatomia, elasticidade mas assim, da pele. 6, 7, isso daí. Quando a gente brinca, quando o cara fica fazendo essa propaganda, você já sai correndo já sai. Não existe, né? Não é tão profissional. E outra coisa né? que deixou a gente bem empolgado fazer isso aqui, hoje a gente só vê a propaganda, não, essa é uma maravilha, não sei o que, não. A gente vai abordar aqui também os principais sinais de alarde, o que pode não dar certo, o que pode dar certo, qual indicação, contraindicação. Eu acho que, até te perguntar, Rodolfo, o que você acha para o paciente que faz o preenchimento? Quais os principais sinais que ele deve ficar preocupado? De rejeição? O que você... Eu acho assim, o paciente que vai fazer o procedimento, primeiro, ele tem que alinhar a expectativa com a realidade, né? Não adianta um paciente chegar até a gente, eu vim aqui e quero fazer o procedimento porque eu quero engrossar 5 centímetros e quero aumentar 7 centímetros. Meu amigo, infelizmente, não é isso. Você precisa nascer de novo. A primeira coisa, a avaliação pré. É uma consulta bem feita, uma pré-operatória bem feitinha e expectativa. Esse é o principal. O Rodolfo falou, primeira coisa, alinhamento de expectativas, né? E de sinais de complicação, alguma coisa que a gente faz. Então, além da hiperemia que a gente já falou. Sempre que a gente faz o procedimento, é um procedimento minimamente invasivo, não é uma cirurgia. A gente faz no consultório mesmo, com anestesia local. Então, a técnica que nós utilizamos são 2 pontos anestésicos, que é o desconforto que vai sentir, é uma picadinha de formiga. E através desse ponto, nós vamos utilizar uma cânula, que é diferente de agulha. Isso, a gente, a nossa técnica é um pouquinho diferente. Depois nós vamos fazer isso no segundo período, né? Exato. E aí, nesse procedimento, o que é normal o paciente ter? Uma vermelhidão, uma roxidão na região, a gente chama de equimose, que é normal da perfuração de pequenos vasos. O que não é normal? Poxa, a pele está ficando fria do pênis, está ficando escura, está ficando preta. O risco que tem do preenchimento peniano por pessoas e médicos não capacitados é a necrose de pele. Sim, principalmente. É um dos riscos. Isso é importante que eu estou falando. Quando a gente faz depois nós vamos mostrar para vocês num podcast mais para frente, até vamos fazer um curso para a gente estar mostrando realmente capacitando certinho, é a localização que você vai preencher. Existe uma camada certinho, porque assim, se você for muito, você tirar a vascularização da pele, você pode dar necrose na pele. Aí que a gente fala, isso que é importante, o profissional capacitado e treinamento para estar fazendo isso. Acho que uma das piores coisas que a gente já recebeu aqui, inclusive eu recebi um paciente, né, não foi nem feito por um colega médico, mas que teve uma necrose extensa de pênis. Então, isso daí pra gente, acho que é desesperador, porque na verdade a gente tem que tirar toda a pele, contar com a ajuda do cirurgião plástico, rodar retalho. Nesse caso, nós tivemos que usar a câmera hiperbárica também. E aí um procedimento que é para ser estético acaba virando até reconstrutivo, né? Exato. Por isso que, mais uma vez, a importância da capacitação do profissional médico para fazer esse procedimento. Mas é um procedimento minimamente invasivo, mas exige capacitação. Né? Com certeza. Tem que ter capacitação. Capacitação, ambiente adequado, materiais com higienização, materiais estéreis, tudo isso daí é importante. Tudo isso daí é o que a gente fala, vai agregar no valor do paciente. Por isso que eu falo, não tem como... Lógico, vai ter uma alternância de valor, isso é normal na medicina. Porém, não adianta muito barato, muito mais caro. Exato. O cara não consegue usar um ácido hialurônico adequado, usar um material adequado, um ambiente adequado, um profissional qualificado para isso. Então, isso é importante. Quando eu falo as complicações, é importante ter teu médico, ter o telefone do seu médico. Isso daí você vai ter, ele vai te ligar e um acesso. Então, assim, acho, principalmente, o que o Rodolfo falou, alinhar expectativas e acesso ao profissional. Exato. Isso é uma das principais coisas. E é o que te pega, né, Rodolfo? Eu fiz com fulano de tal, não consigo retorno, não me dá retorno, e aí acaba vindo pra gente e acaba gastando mais do que ele gastou no procedimento. Exato. Então, assim, claro, pequenas complicações, que não sei nem se pode dizer que são complicações, né?
equimose, pequenas irregularidades que são reversíveis com o ácido hialurônico, diferentemente do PMMA, que não tem que fazer, diferentemente até mesmo com a gordura, né? Quando a gente faz, alguns colegas fazem com preenchimento com gordura, pode ficar irregular, mas tem um paciente, por exemplo, que fez esse preenchimento com a gordura e, por acaso, teve uma irregularidade, e aí nós conseguimos corrigir com ácido hialurônico. E a importância também do ácido hialurônico e do procedimento é a gente saber, como você disse, das camadas que a gente vai aplicar. Se a gente aplica muito superficial, necrose de pele. Se aplica muito profundo, você lembra daquele caso? Priapismo. Nós tivemos um paciente que o colega não era capacitado, ele fez a aplicação dentro do corpo cavernoso de ácido hialurônico, do ácido dentro do corpo cavernoso. Criou um priapismo pra gente de difícil tratamento, pois o ácido hialurônico ele é grosso. Imagina. Uma emergência. É uma emergência urológica. Tivemos que levar para o centro cirúrgico, drenar os corpos cavernosos. E provavelmente esse paciente, graças a Deus não, mas ele tinha grande chance de evoluir para um quadro de disfunção erétil permanente. E aí, mais uma vez, o acesso ao médico, entendeu? Né? Isso é uma coisa muito importante para quem está fazendo esse procedimento ou deseja se capacitar. É importante você estar próximo do paciente, né? É importante saber como que está a evolução. Claro, a gente sabe que vai ter um retorno precoce para avaliar, ver se não ficou nenhuma irregularidade, se consegue com a manipulação corrigir algumas irregularidades, ou se tem que usar algum processo, algum ácido hialuronidase, por exemplo, para corrigir. E esse acesso ao médico é muito fundamental. Importante, porque, primeiro, está mais próximo, corrige as complicações imediatas, identifica complicações mais imediatas. E segundo, evita eventuais processos. A gente tem que pensar até mesmo nessa parte jurídica. Que é na parte da legislação jurídica, isso é importante para a gente. Porque quer que não, nós estamos vendendo um produto, um sonho. Então, assim, por isso que é importante alinhar claramente as expectativas, né? E outra coisa muito importante, né, essa parte da legislação, a gente um procedimento novo. Nós estamos juntos, existe hoje na Sociedade Brasileira de Urologia uma subclassificação ali de sexualidade de urologia, da parte da andrologia, que está pegando bastante nessa parte. Então, é um assunto novo para todo mundo, mas é o que a gente sempre fala, tem que ter capacitação. Exato. Na medicina, a gente sempre brinca, tinha um professor meu que falava, alguém ficou batendo cabeça para desenvolver a melhor técnica possível. Então, não é porque eu ou o Rodolfo achamos, vamos fazer desse jeito, não. Existe um estudo, nós somos treinados para isso. A gente fez curso, a gente fez procedimentos, treinamento, e a gente está sabendo o porquê de aplicar em tal determinado, por que não ser superficial, por que ser qual a quantidade adequada, qual a quantidade inadequada. Profundidade, aonde então, aplicar. Tudo isso daí é importante. E assim, a gente está falando bastante dessa parte aí científica, mas porque nosso podcast, mas também falar, né, Rodolfo, que é extremamente satisfatório para a gente o resultado. O resultado do paciente, tem pacientes que saem chorando no consultório. É transformador. E é transformador a vida do casal em si, né? A gente geralmente, os pacientes que vêm pra gente são pacientes até que o casal procura junto. E é transformador, é muito legal. Os caras, a gente tem o feedback, doutor, nossa relação mudou. Então isso é bastante bacana, autoestima, né? Muitos pacientes chegam procurando com receio, não é diferente, acho que a maioria dos colegas aí que estão nessa área, e não é diferente com a gente, o paciente chega e fala, poxa, doutor, eu tenho vergonha de tomar banho no vestiário da academia, ou eu tenho vergonha de ir para a praia, né? Não nado, uso bermuda. Por quê? Porque eu tenho receio. E é essa grande vantagem do preenchimento peniano. Principalmente no estado flácido, vai dar uma volumização maior, e no estado ereto vai dar um diâmetro maior. Para a parceira, né? No diâmetro, na parte vaginal, onde tem os maiores receptores de sensibilidade dela, vai ter. Outra coisa importante que a gente está falando aqui, nós estamos falando de um procedimento de estética peniana que é a bioplastia. Exato. Mas é importante, a gente ter outros, como urologista, a gente põe prótese peniana para disfunção erétil. Hoje a gente tem uma parceria com alguns cirurgiões plásticos, que às vezes o paciente quer fazer uma lipoaspiração na região pubiana, né? Que tem o pênis embutido. A gente faz uma plástica, às vezes, na bolsa escrotal. Então, assim, nós vamos abordar todos esses sistemas, né? Postectomia agora, que veio com essa inovação, grampeador. Poxa, é um procedimento muito mais rápido, esteticamente muito melhor. Porque, né, Rodolfo, a gente, assim, eu sou mais velho que vocês aí um pouquinho, então a gente faz a postectomia aqui, que é o principal
que é que o paciente sempre... A preocupação do paciente é a estética, os pontos. Então, hoje melhorou muito a qualidade do fio, absorvível, não absorvível. Antigamente a gente dava ponto, tinha que tirar ponto. Era o que era conhecido com aquela tampinha de Coca-Cola, né? Ficava com aquela tampinha de Coca. O pessoal não queria. Muita gente deixou de fazer a circuncisão hoje. E hoje a gente já tem o advento aqui também, que é uma outra... Também depois a gente pode até estar falando, que é o grampeador que o Dr. Rodolfo falou. Sim. Um procedimento muito menos invasivo, muito mais rápido, de menor sangramento e esteticamente muito mais evoluído, né? Exato. Mas aqui, nesse momento, nós vamos focar na bioplastia. É isso aí. Vão ter muitos outros aí, mas nesse aqui... E outra coisa, bioplastia que a gente falou assim, cara. E baseado em evidência, na ciência, na capacitação. Acho que essa é a palavra principal. Você tinha comentado, cara, que a respeito da durabilidade. Sim, isso é outro importante. Quanto tempo dura? Varia de ácido para ácido e também depende muito de algumas situações extrínsecas, né? Por exemplo, paciente que tem muita relação sexual com paciente que não tem relação. Vai ter diferença isso? Vai, absorção. Vai ter uma absorção. Aquele paciente que trabalha, trabalha próximo do calor, trabalha no campo, trabalha como pizzaiolo, trabalha como, enfim, metalurgia. A tendência é que tenha uma absorção mais rápida. Exato. Paciente diabético, paciente inflamado. Isso é importante. Diabético tem uma absorção mais rápida. Exato. Algum processo inflamatório também, tudo isso absorve. Então a durabilidade, a gente nunca vai poder falar para o paciente... Nunca vou te garantir quanto que é, quanto que não é. Vai durar 2 anos. Poxa, muito pouco provável que consiga com a mesma simetria, com o mesmo diâmetro, atinja 2 anos. Aquele paciente que tem menos relação ou que trabalha, talvez, numa temperatura mais agradável, talvez consiga chegar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Pode ser que 6 sim. meses. Mas como tem paciente, difícil. Também a gente teve aquele paciente que teve uma absorção em torno de 6 a 7 meses. Ele teve um quadro de... Ele teve um quadro de uma doença autoimune, onde ele teve um processo inflamatório muito importante. Evoluiu com umas dores articulares, como se fosse... E realmente ele absorveu muito mais rápido, né, Adolfo? Assim como tem paciente que chega até mim 12, 13 meses do procedimento, fala, doutor, e aí, vamos fazer? A gente avalia e fala, poxa, cara, você está de parabéns, não teve praticamente nenhuma absorção, tá perfeito. E aí, mais uma vez, alinhar a expectativa. Porque se você deixar... E muitas vezes nós médicos que temos que nos policiar botar o freio. Sim, né? Isso é importante. Isso é muito legal, porque às vezes chega paciente pra gente que realmente o paciente já tem um pênis num tamanho muito bom, até maior às vezes que a média do brasileiro, de um diâmetro bom, mas é aquele cara que nunca tá satisfeito. E aí a gente não pode pensar só na parte que a gente fala, na parte financeira. Não, você não tem indicação, não tem por que você ter um pênis grande. Se a gente fizer isso, você vai ter uma distopia, você vai ter uma irregularidade que não vai ser legal. Então isso é importante. E indo nesse assunto já da bioplastia, acho que as principais complicações mais agudas que a gente falou aqui, e outra coisa, preocupação que eles perguntam muito pra gente, né? Doutor, e aí a longo prazo, o que isso pode me fazer? Realmente, assim, se for baseado, né, na técnica certinho, local de aplicação, a longo prazo você não vai ter muitos... porque é um ácido hialurônico, como a gente já falou aqui algumas outras vezes. Ele é absorvido. Então, assim, você não vai ter nenhuma complicação a longo prazo, a não ser que você tenha, né, durante o procedimento você tem alguma intercorrência, você perfura o corpo cavernoso, você tem a necrose de pele, aí sim, aí você vai ter uma consequência. Mas com essa técnica que a gente utiliza... Muito difícil. Com a cânula é muito difícil conseguir perfurar o corpo cavernoso, sim. É muito difícil. Tem que fazer muito esforço para conseguir isso daí, né? O que o Rodolfo falou é importante, já teve contato com algumas outras técnicas, a gente aprimorou, a gente foi pegando um pouquinho de cada uma, mas assim, hoje a gente se sente muito mais seguro e a técnica que a gente prega, que a gente preconiza, com a tentacânula, né, que é romba, que não tem... É diferente com a agulha, que você tem uma perfuração, maior chance de fazer porque o corpo estranho, como o corpo cavernoso, quanto mais você agride ele, você vai ter fibrose do corpo cavernoso cada vez mais. E a agulha, a chance de perfurar é muito maior. A agulha tem uma ponta, pontiaguda, né? Ela perfura. A agulha, a cânula, a gente bate e não perfura, tem que fazer muito esforço. Então, a chance de ter... Principalmente no caso, como nós pegamos ali o priapismo, com a cânula é praticamente zero, né? Praticamente zero. Talvez zero. E só para falar esse negócio do priapismo, para a gente estar mais uma vez. Esse caso aí... priapismo, para deixar claro, não sei se nós explicamos, talvez... Então, o que é um priapismo, doutor? Eu ia falar... É uma ereção
prolongada, dolorosa, sem estímulo. E qual é o problema disso? Isso aí pode causar uma disfunção erétil permanente para o paciente, necrose de corpos cavernosos, como se diz, é uma urgência urológica. É um procedimento cirúrgico realizado pelo médico, urologista, cirurgião. Ele tem que levar para o centro cirúrgico. E dependendo do tempo de priapismo, do grau de priapismo, não vamos entrar aqui, mas existe alguns procedimentos menos invasivos e mais invasivos para tratar o priapismo. E dependendo do procedimento, às vezes você pode ter sequelas irreversíveis. Exato. Esse caso aí, até que teve esse priapismo, não foi com um colega médico que fez, e a pessoa ficou mais desesperada que o próprio paciente. E assim, não tinha o que fazer. Isso daí vai voltar, e realmente o cara chegou com quase 48 horas de dor, né? É um procedimento estético que, mais uma vez, não realizado por um profissional capacitado, pode acontecer essas coisas. Isso deixa claro que o que nós estamos falando aqui não é para assustar ninguém, Sim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui é informar tanto que o paciente fique mais seguro e que procure mais e faça. Exato. Que fazendo, dá para fazer tranquilamente. Né? Tanto os médicos que procurem capacitação adequada, quanto os pacientes que procurem os profissionais capacitados para fazer o procedimento. Porque assim, que fala, mas o que é capacitação? Capacitação, o que a gente fala, que seja médico, porque saiba tratar as complicações. Exato. Tinha já que um professor treinamento. meu que falava assim, meu amigo, você quer fazer um procedimento? Saiba resolver a complicação dele. Porque, como diz a cirurgia você vai aplicar aquele negócio o problema do grande cirurgião, é quando você não consegue, onde sai de fora, onde você tem uma malformação, onde aquele procedimento de 2 mais 2 não vai ser 4, vai ser 5. E aí que é importante o treinamento, e nesse caso é importante a experiência. Experiência então, lógico que quando a gente começou a fazer a bioplastia, a gente tinha uma experiência menor. Hoje a gente tem uma experiência muito maior que isso daí, né? Não, nós temos... Isso conta bastante também. Quando... por que a gente está aqui falando disso? Porque, assim, existe uma demanda muito grande. Sim. A gente sabe que existe uma demanda muito grande no Brasil, aqui na nossa região mesmo, e cada vez mais profissionais, médicos e não médicos, estão fazendo esse procedimento. E cabe a nós, como urologista ou formador de opinião e técnicos especialistas nessa área, melhorar a capacitação. E orientar melhorar a capacitação. Exatamente isso. Acho que é fundamental. Então, assim, né, Rodolfo? Hoje é o primeiro episódio, mas vai ter muita coisa bacana por aí, né? Tem muita... Pode dar algum spoiler, alguma coisa aí pra nós? Esse daí é o primeiro episódio, deixa claro isso, é o primeiro episódio. Vão ter muitos episódios, a gente vai falar de muita coisa boa, muita coisa de saúde masculina. É esse o principal, aqui, né? O bem-estar e saúde masculina. Melhorar a performance masculina, melhorar a autoestima, segurança. Então, vão ter muitos outros assuntos que também vão ser muito interessantes aí para médicos e também para pacientes que estejam interessados nessa área que a gente está falando. E aí a gente pretende também, nós estamos iniciando aí um projeto bem bacana, onde nós vamos convidar alguns outros profissionais, sexólogos, psicólogos, de outras áreas, porque isso daí é um procedimento que realmente, assim, não é só o engrossamento, como a gente fala. É estética, muda a vida das pessoas, entendeu? Como você disse ali, outros profissionais também, o terapeuta sexual é muito importante, né? E a gente está pensando seriamente em convidar um colega que mexe com a estética masculina mesmo, para falar o tanto que o posicionamento, a mudança do visual do homem como um todo, desde do amigão ali, mas quanto a parte externa também. Que nem foi a curiosidade agora que a gente está batendo esse papo, foi importante, foi um dos primeiros cursos que a gente foi, né, Rodolfo? E existe uma pesquisa que eu te falo, tudo não é feito de orelhada. E aí perguntaram para as mulheres qual a coisa menos atrativa no homem. Primeira coisa que elas falaram, o homem que não se depila, que não se cuida na região. E o segundo, para surpresa, eu tive a surpresa, o Rodolfo também, o que incomoda a mulher são pênis finos e compridos. Por quê? Porque existem estudos que eu já falei aqui, que o comprido, que pode ter, ela tem um dolorimento maior, acaba pegando o colo do útero, né? E não acaba preenchendo 360 graus, não dá prazer na mulher. Exato. Então, tudo é feito, que eu falei. Por isso que é ciência, nada é feito aqui de orelhada, né, Rodolfo? Apesar de falar um procedimento minimamente invasivo, mas para chegar até ali... Foi feito muitos estudos. Teve pesquisa com mulher, com homem. Então, assim, nós vamos trazer bastante coisa nova para vocês. E aquilo lá, o histórico ali da bioplastia, que a gente comentou ali, que no século XX começou com silicone, com outros produtos.
E aí veio mais para o ano dos 2000, 2010, com ácido hialurônico de uma forma meio tímida ainda, e acho que teve o grande boom Agora, né? 2022, 2023, que foi quando a gente começou capacitação, treinamento, evolução, e hoje não tem dúvida que aqui da região a experiência importante. Que outra coisa que teve esse boom também foi muito responsável foi principalmente aquele cantor sertanejo, né, que foi um dos primeiros, que o bacana dele não foi nem com certeza não foi um dos primeiros que isso daí que o Rodolfo falou. Há muito tempo que já é, mas foi um dos caras que quebrou o tabu de falar. Exato. O cara chegou em público, chegou no seu público e falou, eu fiz o procedimento, tô feliz. Então isso daí encorajou muitos pacientes. Isso foi muito bacana. Eu acho que isso daí foi um marco também, onde as pessoas pararam de ter vergonha, porque o cara sumiu em rede nacional, cara. Até hoje, cara, eu atendo paciente que chega no meu consultório, semana retrasada, se não me engano. Eu comentei com você. Chegou um paciente no consultório e falou, doutor, eu pensei umas 3 vezes antes de tocar a campainha para entrar aqui. Verdade. E, cara, acontece. Mas, assim, quando o paciente entende que, de fato, é uma mudança, que a gente está para ajudá-lo, e que os médicos também, a gente está aqui para ajudar médico paciente, médico que quer se capacitar, é importante ter esse treinamento, é importante conhecer da anatomia peniana, que é ricamente vascularizada, inervada. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso é uma das principais coisas. A gente tem que tirar esse estigma, esse tabu que ainda existe, tanto nos pacientes quanto alguns médicos. É isso que é legal. Né? São 2 tabus. Principalmente o médico que tem medo de fazer, que ele não é capacitado. Hoje a gente não teve esse treinamento. Nem na residência. Na residência de uro não tem, residência de cirurgia plástica não tivemos esse treinamento. Então, assim, 2 pontos. Encorajar os pacientes, saber que ele pode procurar. Mesmo assim, ele tá a risco. Qualquer procedimento tem risco com as complicações. Porém, a gente tenta capacitação, bons produtos, ótimos profissionais, a gente tenta amenizar os riscos. Exato. É isso. Não adianta aquilo lá, né? Não vai ter, só porque foi com o Rodolfo, não vai ter complicação. Não, vai ter. É claro que... Entendeu? Só que a gente está minimizando os riscos. Mesma coisa que o piloto de avião. Vai ter acidente, mas o cara é capacitado. Exato. Quanto mais capacitado, menor o risco. Menor a chance. Eu acho que é por aí. Problema. E outra coisa também importante, que a gente falou da capacitação médica, e também o paciente se sentir mais à vontade. O cara ter menos medo, na verdade. Porque, cara, quem que não tem medo, cara? Claro, uma coisa, ainda mais no teu menino, não. Só tem um, né? Se tivesse um 6, 4, poxa, mas é um. Então, nesse aí, eu acho que isso é importante. E eu acho que é importante. Nesse sentido mesmo, vocês têm que procurar pesquisa, ver o cara, procura ver produto. Se tem algum paciente que foi em tal lugar, com quem foi, como não foi. Então, isso é bacana. A gente está aqui para alertar e para fazer uma educação aí e para melhorar isso daí, tirar esse estigma que tem. E aos pouquinhos nós vamos dar alguns spoilerzinhos, né? E a gente fala, ainda falando quando a gente fala do produto, o produto é muito importante, realmente muito importante. Mas o que acontece quando você tem um produto bom na mão de um cara que não é capacitado? Também, então é importante, é a mesma coisa que você dá um bisturi numa criança de 10 anos. Vai lá, opera aí. Então, assim, é importante essa sincronia, né? Essa combinação que com certeza vai dar um resultado final satisfatório. Um produto bom com um profissional capacitado. E aí o principal também, e é uma coisa que o Rodolfo falou muito importante também. Produto bom, capacitação boa. E outra coisa que é fundamental também é alinhar com o profissional expectativas. Eu acho que isso é fundamental, alinhamento de expectativas. É muito importante, porque muitos dos pacientes e é isso que a gente vê por aí, que é o que não tem. Exato. Muitos pacientes procuram e realmente, às vezes, tem uma distorção da visão, da imagem, da própria imagem mesmo, e isso, às vezes, pode ser um distúrbio psicogênico, um distúrbio psiquiátrico até, e cabe a nós, como médicos, como especialista, alinhar e colocar esse paciente no chão. Falou, meu amigo, realmente esse procedimento talvez não é para você. Quando começou esse procedimento, aquele paciente clássico, paciente com prepúcio excessivo, que aí... Eles achavam que o ácido hialurônico ia corrigir. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. Bolo, Rodolfo, você lembrou. O ácido hialurônico, ele não corrige imperfeições. Ele é um preenchimento. Então, assim, isso é outra coisa importante. A gente vê, doutor... Por isso que a gente fala, muito que vem pra gente é o seguinte, eu tenho um sulco aqui, um anel, e os caras põem... Eu fui com o profissional, ele pôs pra cima e pra baixo com aquele anel, e vai ficar. O ácido hialurônico, ele não vai preencher isso aqui. Por isso que é importante, por isso que é importante alinhar expectativas e avaliar. Tem que ter conhecimento com quem sabe fazer, né? Exato. Que vai te falar, isso aqui não vai mudar.
Não adianta te pôr pra frente e pra trás, que vai ficar um anel, vai ficar feio. Então tem tudo, é o que mais chega lá, né? Chega bastante. E chega paciente que tem uma coisa que é importante alinhar, tem uma glande que tem um tamanho ok, mas que o tamanho da glande, às vezes, pode ser um fator limitante para preenchimento peniano. Não, a gente pode sim fazer o preenchimento da glande também, mas tem alguns pacientes que falam, doutor, eu já tenho uma ejaculação já retardada, eu li que preencher a glande pode, de fato, retardar um pouco mais, eu não gostaria. E, de fato, pode acontecer isso. Então, cabe a nós ter essa noção. Aí eu te pergunto, de estética, nada contra, né? mas se você for por alguém que não tem a formação médica. Cara, doutor, pode. Cara, é o que a gente tá falando, pelo amor de Deus, não entendam aqui a gente desabonando quem faça, não faça. São coisas diferentes. Eu acho que é quem faz e que não sabe resolver a complicação, e que hoje a gente tem um comunicado na SBU, inclusive, de março desse ano. SBU, só para te falar, pessoal, que é Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Comunicando que preenchimento peniano é considerado um ato médico. Sim. Tá? E existe um risco de que se faça, quem não seja médico, que responda criminalmente por isso. Então, tem uma nota da própria Sociedade Brasileira de Urologia. Sobre isso. Pelo amor de Deus. Então, assim, a questão é se atentar. Eu não estou querendo, pelo amor de Deus, demonizar quem faz, mas que faça com um profissional extremamente capacitado e que consiga resolver as complicações, que eventualmente, graças a Deus, são poucas, mas que saiba resolver as complicações e que, claro, consiga minimizar as complicações, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Importante e o resultado final é legal. Deixar bem claro, para o casal, para o paciente. Vamos botar um antes e depois aí. Brincadeira, não pode. Muitos pacientes procuram a gente, né? Antes e depois. Alguns querem ficar de modelo, mas hoje a gente não pode ainda fazer isso daí. Então, assim, nós estamos começando esse projeto, chama Uroscience. Vai ser bem bacana, nós vamos abordar vários tópicos. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, sim, boa. A gente tem. Nós vamos começar a divulgar as redes sociais. As redes sociais aí. É um projeto que estava engavetado aí, a gente estava enrolando. Faz anos que a gente está querendo, e como vida de médico, né? Também aquela correria. Tempo. Não, arrumamos um tempo para isso. E principalmente por causa da busca dos pacientes, a procura aumentando cada vez mais. E esse bem-estar masculino que hoje até teve, acho que há 2 anos, né, na SBU, que o lema da Novembro Azul era a saúde masculina, né? Pôr em evidência. Que hoje você costuma levar a tua filha no ginecologista logo cedo. Por que não levar o menino no urologista logo cedo? Então, buscando tudo isso daí, quebrando estigmas de a saúde masculina hoje está em evidência. Exato. Criar, é o que você falou. Quebrar esse tabu tanto para o médico, sim, dos médicos em geral. Poxa, mas eu vou começar a fazer o preenchimento peniano. O que o outro colega vai fazer? Meu amigo, treine para isso, se capacite para isso, que ninguém vai ter o que falar de você. O grande problema é quando você faz uma coisa mal feita. Aí realmente vai ter colegas que vão falar e, infelizmente, você está errado. Agora, se você se capacitar, fizer o procedimento certinho, cara, não tem o que falar. É um procedimento médico, é um procedimento que está cada vez mais em evidência. Você está trazendo bem para o paciente, está mudando a autoestima e a segurança do paciente. Não tem por que não fazer. E é o que a gente fala. Está isento de complicação? Não. Mas nós minimizamos risco. Quando qualquer outra cirurgia, a gente é tecnicamente capacitado, fizemos tudo, avaliação cardiológica, anestésica, anestesista bom, hospital bom, material bom, tudo bom. Isso diminui drasticamente o número de complicações, porém não está. Isso você está falando de casos cirúrgicos. Isso. Para o preenchimento, é mais não tranquilo. Tem necessidade, né? Mas assim, capacitação. Exato. Pode ter complicação? Pode, mas com tudo isso que a gente está falando, né, Adolfo? Diminui muito. Então tenham coragem, participe, os colegas também. Os médicos, se não quiser se identificar, a gente coloca uma caixinha ali, que aquele secret não vai se identificar. Nós vamos trazer um projetinho aí de capacitação para colegas também, que vai ser bem bacana. A demanda, tá para sair aí, a demanda que chega spoilerzinho, muito grande, né? A demanda que tem chegado para a gente de profissionais interessados nesse assunto graças a Deus, desejando a capacitação é muito grande. Então, em breve porque muito assim, como foi muito novidades. Colega chegar, doutor Rodolfo, posso te acompanhar, Boretti? Posso te acompanhar? Claro, pode acompanhar. Mas não ficar uma coisa só de acompanhar. Não, vamos fazer uma coisa profissional. Fazer um negócio democrático. Todo mundo legal, todo mundo tem acesso a isso. E abordar outros temas também. Então, abordar o tema
psicológico, tema comportamental. Outra coisa também que é importante, né, Rodolfo? Que pra gente também foi um grande tabu que nós vamos querer abordar isso daí. É ensinar, não ensinar, mas dar algumas dicas, até de marketing, como médico, abordar um tema desse com o paciente, porque foi a conversa que a gente começou aqui, às vezes fica tão apelativo, fica feio. Exato. O cara pondo umas fotos, e às vezes então, isso aí é o sinal para você questionar e talvez duvidar. Um questionamento mais para frente, às vezes o médico por causa disso daí. Exato. Então isso daí também é uma coisa que a gente se preocupa também, que a gente vai ajudar também na capacitação, como abordar no seu consultório, no seu paciente, nas mídias sociais, nas redes sociais. Cada vez mais o médico e outra coisa, né, protagonista. Isso que a gente está falando é por quê? Porque a gente bateu cabeça e não tinha ninguém para nos ensinar. Exatamente. A gente não tinha cursos, tinha um curso de preenchimento, beleza, técnica. Mas ninguém nos ensinou como que nós vamos abordar o paciente, como que nas nossas redes sociais. Pô, é uma preocupação nossa, nós vamos ficar como médico relacionado à parte de estética peniana. Não, nós somos urologistas, a gente tem outros pacientes, oncológicos, toda a formação. Então, assim, isso é legal. E a gente também vai querer ajudar nessa capacitação também. Exato. Eu acho que o médico hoje, infelizmente, ele está preparado e muito bem preparado para atender o paciente, para diagnosticar uma doença. Infelizmente, a gente não tem muito hábito na formação mais acadêmica antiga e acadêmica de prevenir, né? Era mais tratar. Sim. Hoje, a nossa visão já é mais um pouco modificada. A gente já está mais preocupado com a saúde, com o bem-estar. E na nossa formação, a gente não tem absolutamente nada de parte financeira, de como abordar o paciente. E marketing, hoje? Nada. Assim, o marketing hoje para o médico, acho que foi uma das principais. Não existia isso. Com certeza. Muito tanto o tanto de curso que tem marketing médico. Né? Isso. E outra coisa, quem fazia marketing antigamente era marginalizado. Pô, o cara é um marqueteiro, um charlatão. Exato. E, cara, e hoje chegou, não tem como você fugir disso. Lógico, eu sou mais velho, tem dificuldade, todo mundo... Mas não parece, coisas, não parece. Não parece, tô bem? Não, então, muito bem. Ótimo. Mas, assim, acho que isso é importante, são alguns temas que nós vamos abordar aí. E a gente está aberto a perguntas, né, Rodolfo? É isso aí. A gente, hoje, nesse primeiro episódio, apresentar agora... Eu acho que foi bem legal. Eu gostei bastante dessa nossa conversa, bem esclarecedora. Espero que vocês tenham curtido também, tanto médicos quanto os pacientes tenham potencialmente pacientes. Exato. Querem tirar dúvidas também, não só e se sintam seguros com isso. A gente falou bastante em complicações. Porque é o que... Mas assim... Mas que, assim, hoje a complicação é mínima. Exato. Seguindo isso. Pessoa qualificada. Seguindo, qualificado. Médicos qualificados vai conseguir minimizar muito isso daí. Então não tenham medo. Médico não tenha medo de se qualificar para fazer esse procedimento. E clientes, potencialmente, pacientes que queiram, também não tenham medo. Hoje a gente já tem uma experiência muito boa, já tem uma gama de materiais, de procedimentos aí à disposição. Então, não tenha medo, vá em busca, que eu acho que isso é importante. Às vezes, busca da autoestima. Para a gente, se 1 ou 2 pacientes já hoje já tiver assistindo esse podcast, algum médico também que já desperta o interesse, que está com medo de fazer, já tem interesse, algum paciente, para a gente já é bem legal isso daí. Chama a gente, fala Pode chamar a gente aqui, que a gente está aqui para ajudar. Dúvida, para poder ajudar tanto o colega quanto os pacientes interessados. Outros profissionais de outra área que queiram participar com a gente, como a gente falou aqui. Não é específico, né? Vem conversar com a gente. Que não é específico da urologia. Sim. Claro que nós, como urologista, para capacitação de outros médicos, acho que não tem melhor especialidade. A gente conhece muito da anatomia. Principalmente a anatomia todas peniana. As peculiaridades do pênis. Então, acho que para a formação de médico, para capacitação de outros profissionais médicos, cara, eu acho que não tem especialidade melhor. Mas isso não quer dizer que você, que não seja urologista, não pode ser capacitado para isso. Lógico, até que tem muitos médicos aí que não são urologistas que têm vasta experiência. Aí. Exato. Mas é isso aí. Eu acho que foi bem legal. Espero que vocês tenham acharam gostado. Do nome dessa nova marca que está surgindo aí? De Ribeirão pro Brasil, né? Brasil, se Deus quiser. É isso daí. Certo? Muito obrigado, gente. Um abraço.